A poeira fina e avermelhada da estrada de terra subia em nuvens preguiçosas, atrás do velho autocarro, assentando sobre as folhas largas das bananeiras que ladeavam a via. Dentro do veículo, o calor de janeiro era uma presença física, pesada e úmida, que se agarrava à pele e à roupa. Lucas olhava pela janela arriscada, observando a paisagem do interior paulista, desfilar numa monotonia de pastos, cercas de arame farpado e ocasionais casas de fazenda. Tinha 19 anos e regressava à casa após uma semana de trabalho temporário na colheita de laranja, numa propriedade a 30 quilômetros da sua cidade, Salto de Piraporá. O dinheiro que ganhara, guardado num envelope dobrado no bolso da calça jeans, seria entregue quase na totalidade ao seu pai, Roberto. Era o procedimento padrão. A casa da família situava-se num bairro de classe média da cidade, uma construção de alvenaria com 2 quartos, uma sala, cozinha e um pequeno quintal nos fundos. Era uma casa funcional, sem luxos, mas que Roberto e a sua segunda esposa, Silvia, se esforçavam por manter com uma aparência de ordem e prosperidade que não correspondia inteiramente à realidade financeira da família. Roberto era gerente de vendas numa concessionária de automóveis local, um emprego que lhe conferia um certo status na pequena cidade, mas cujo salário era modesto. Silvia não trabalhava fora, dedicando o seu tempo a cuidar da casa e, principalmente, do seu filho, Felipe, meio-irmão de Lucas e 4 anos mais novo. Quando Lucas desceu do autocarro, no terminal rodoviário, e caminhou os 20 minutos até casa, o sol do final da tarde ainda queimava o asfalto. Encontrou Silvia na varanda, regando os vasos de samambaias. Ela ouviu aproximar-se e o seu sorriso não chegou aos olhos. "Ah, chegaste. Pensei que só virias amanhã", disse ela, a sua voz com um tom de leve surpresa, como se a sua presença fosse um evento não agendado que perturbava a rotina. "O trabalho acabou mais cedo", respondeu Lucas, subindo os 2 degraus da entrada. "O teu pai está no escritório. Foi fechar um negócio importante." Ela enfatizou a palavra importante, como sempre fazia ao referir-se ao trabalho de Roberto. Lucas entrou. A casa estava imersa na penumbra das cortinas fechadas para aplacar o calor. Felipe estava deitado no sofá da sala, absorto num jogo no seu smartphone, os polegares movendo-se com uma velocidade frenética sobre o ecrã. Nem sequer levantou a cabeça. "E aí?", murmurou Felipe sem desviar o olhar do jogo. "E aí?", respondeu Lucas, dirigindo-se ao seu quarto. O seu quarto era, na verdade, uma pequena edícula nos fundos do quintal, separada da casa principal por um corredor de cimento. Originalmente um depósito, fora adaptado com uma cama, um armário velho e uma pequena escrivaninha. Não tinha janela, apenas uma porta de madeira, e no verão transformava-se numa estufa. Era o seu espaço, no entanto, e a distância física da casa principal proporcionava-lhe um simulacro de privacidade que ele valorizava. Deixou a mochila no chão, retirou o envelope do bolso e contou o dinheiro. R$ 650. Separou 50 para si e guardou o resto para entregar a Roberto. Tomou um banho frio no pequeno banheiro anexo e vestiu uma roupa limpa. Quando voltou a casa, Roberto já tinha chegado. Estava sentado à mesa da cozinha com uma cerveja na mão, enquanto Silvia preparava o jantar. "Lucas, como foi?", perguntou Roberto. O seu tom era o de um gestor, a interrogar um subordinado sobre uma tarefa. "Foi bem. Terminaram a colheita antes do previsto." Lucas colocou os R$ 600 sobre a mesa. Roberto pegou no dinheiro, contou, e guardou-o na carteira sem dizer uma palavra de agradecimento. Era uma transação, não um contributo. "Ótimo. Precisamos de pagar a fatura do cartão de crédito do Felipe. Ele precisou de umas sapatilhas novas para a escola." Lucas sentou-se à mesa em silêncio. O cheiro de bife a fritar enchia a cozinha. Felipe entrou finalmente desligado do telemóvel e sentou-se ao lado do pai. "Pai, o meu computador está a ficar lento. O pessoal todo já tem placa de vídeo nova. A minha não roda os jogos mais recentes", disse Felipe com um tom de queixa. "Vamos ver isso, filho. O teu desempenho na escola tem de melhorar primeiro", respondeu Roberto, mas a sua voz era branda, indulgente. O jantar decorreu como de costume. Roberto e Silvia falavam sobre os seus planos, sobre as contas, sobre os vizinhos. Felipe interrompia para falar dos seus jogos, dos seus amigos, das coisas que queria comprar. Lucas comia em silêncio, uma presença física na mesa, mas ausente da conversa. Ele estava habituado. Desde que a sua mãe, Lúcia, falecera num acidente de viação quando ele tinha 5 anos, e Roberto se casara com Silvia um ano depois, o seu lugar na família tornara-se progressivamente periférico. Com o nascimento de Felipe, ele passara de filho a uma espécie de agregado, uma responsabilidade herdada que Roberto administrava com uma eficiência desprovida de afeto. Silvia era a arquiteta desta dinâmica. Para ela, Lucas era um lembrete constante da primeira esposa de Roberto e um competidor direto pelos recursos e atenção que ela acreditava pertencerem exclusivamente a Felipe. As suas estratégias eram subtis, pequenos comentários, comparações veladas, uma gestão cuidadosa do orçamento familiar, que sempre favorecia o filho mais novo. "Felipe precisa de um bom computador para os estudos", dizia ela, enquanto Lucas usava os computadores da biblioteca pública para fazer os seus trabalhos escolares. "Felipe tem um estômago sensível, precisa de uma alimentação melhor", justificava ela, preparando pratos especiais para um, enquanto o outro comia o básico. Lucas aprendera a não esperar, a não pedir. Desenvolveu uma autossuficiência silenciosa.
Aos 16 anos, começara a fazer pequenos trabalhos, cortar relva, ajudar em obras, trabalhar em colheitas sazonais. O dinheiro que ganhava era quase totalmente absorvido pelas necessidades da casa, uma expressão vaga que Roberto usava para justificar a apropriação dos seus rendimentos. A única ligação de Lucas com o passado, com a família da sua mãe, era o seu tio-avô, Armando. Irmão de Lúcia, Armando era um engenheiro civil que se mudara para São Paulo décadas antes e construíra uma empresa de construção de sucesso, a construtora Almeida Prado. Era uma figura quase mítica para Lucas. Vira-o poucas vezes na vida, em funerais ou casamentos distantes. Roberto mantinha um contato esporádico com ele, principalmente por telefone, em aniversários e no Natal, uma formalidade para manter a ponte com o parente rico da família. Armando enviara presentes generosos para Lucas nos seus primeiros aniversários após a morte de Lúcia, mas com o tempo e a distância, a comunicação tornara-se rara. Para Roberto e Silvia, Armando era uma fonte potencial de oportunidades, uma carta que mantinham na manga. Naquela noite, deitado na cama quente da sua edícula, Lucas ouvia a música alta vinda do quarto de Felipe. Ele acabara de concluir o ensino médio numa escola pública, com notas boas, mas a perspectiva de ir para a universidade parecia um sonho distante. Roberto fora claro. A faculdade é cara, Lucas. Não temos como pagar duas. A prioridade é o Felipe. Ele é mais novo, tem mais potencial. Lucas não argumentou. Sabia que seria inútil. O seu plano era continuar a trabalhar, juntar algum dinheiro e talvez tentar um curso técnico noturno no ano seguinte. Uma semana depois, durante o jantar, Roberto fez um anúncio. A sua voz continha uma excitação mal disfarçada. Falei com o Armando hoje, começou ele, olhando para Silvia. Ele ligou para saber do Lucas, perguntar se ele já tinha decidido o que fazer da vida. Lucas levantou o olhar do prato, surpreendido. Era raro Armando ligar. E o que lhe disseste? Perguntou Silvia, ansiosa. Disse-lhe que o Lucas é um rapaz inteligente, que sonha em fazer engenharia, mas que a nossa situação é complicada. Falei das dificuldades do custo de vida. Roberto fez uma pausa dramática. E ele fez uma proposta incrível. Felipe parou de comer, interessado. Lucas sentiu um nó no estômago, uma mistura de esperança e ceticismo. Ele quer ajudar o Lucas a estudar, continuou Roberto. Mas não é só isso. Ele disse que um jovem não pode estudar e viver numa cidade como São Paulo, sem um lugar decente para morar. Ele vai dar-nos o dinheiro para comprar um apartamento lá. Um apartamento para o Lucas morar enquanto estuda. O silêncio que se seguiu foi denso. Silvia olhava para Roberto com os olhos arregalados. Felipe parecia confuso. Lucas sentia o coração a bater descompassado. Um apartamento, em São Paulo. A possibilidade era tão vasta que parecia irreal. Um apartamento, para o Lucas, gaguejou Silvia. A sua voz continha uma nota de incredulidade, quase de ultraje. Sim, para o Lucas, confirmou Roberto, mas o seu olhar desviava-se para a esposa, uma comunicação silenciosa a passar entre eles. Armando vai transferir 400 mil reais para a minha conta. Ele confia em mim para encontrar um bom imóvel, perto de uma boa universidade, e tratar de toda a papelada. Ele disse que é o que a Lúcia gostaria. A menção ao nome da mãe de Lucas pairou no ar. Era uma justificação que desarmava qualquer argumento. Lucas sentiu uma onda de gratidão pelo tio-avô, um homem que mal conhecia, mas que se lembrava dele, que queria honrar a memória da sua irmã. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu-se visto. Nos dias seguintes, a atmosfera na casa mudou. Roberto e Silvia passavam horas a conversar em voz baixa, a pesquisar imóveis em São Paulo na internet. Excluíam Lucas dessas conversas, tratando o assunto como um projeto de negócios que lhe dizia respeito apenas como beneficiário final. Encontramos um apartamento excelente no bairro da Aclimação, disse Roberto a Lucas uma noite, perto do metro, com 2 quartos. É um ótimo investimento. Lucas apenas concordava, confiando no discernimento do pai. A ideia de ter o seu próprio espaço, de poder estudar, de construir um futuro, era tão avassaladora que os detalhes pareciam secundários. 2 semanas depois, o dinheiro foi transferido. Roberto e Silvia viajaram para São Paulo para finalizar a compra. Ficaram 3 dias. Quando voltaram, traziam a escritura e as chaves. Está tudo resolvido, anunciou Roberto, colocando um chaveiro sobre a mesa. O apartamento é nosso, ou melhor, teu. Mas Lucas não pegou nas chaves. Elas permaneceram na mesa, um objeto simbólico, cuja posse real ainda não lhe pertencia. Os meses seguintes foram de uma estranha normalidade. O assunto do apartamento era mencionado ocasionalmente, mas sempre como um plano futuro. Precisamos de mobilar o apartamento primeiro, dizia Silvia. Não podemos mandar-te para lá sem nada. Tens de te preparar para o vestibular. É muito competitivo em São Paulo, acrescentava Roberto. Lucas começou a estudar por conta própria para os exames de admissão à universidade, usando livros emprestados e material online. O seu sonho tinha agora um contorno, um endereço. No entanto, algo o inquietava. Roberto e Silvia começaram a fazer viagens mais frequentes a São Paulo nos fins de semana. Estamos a ver os móveis, a resolver a documentação do condomínio, eram as justificações. Num desses fins de semana, pediram a Lucas que fosse com eles. O Armando quer uma foto tua no apartamento novo, para ver que está tudo a correr bem, explicou Roberto.
A viagem foi tensa. O apartamento na aclimação era espaçoso, com uma varanda que dava para uma rua arborizada. Estava vazio, o cheiro a tinta fresca ainda no ar. Fica aqui, perto da janela, instruiu Silvia com o telemóvel na mão. Sorri, mostra que estás feliz. Lucas obedeceu. Sentia-se como um ator num palco montado para uma audiência de uma só pessoa. Armando, tiraram várias fotos. Lucas na varanda, Lucas na sala vazia, Lucas a segurar as chaves à porta. Naquele mesmo dia voltaram para Salto de Pirapora. A desculpa para adiar a sua mudança era sempre a mesma, o vestibular. Tens de passar primeiro, Lucas. Não podemos arriscar. Se não passares, o que faremos com um apartamento em São Paulo? A lógica era aparentemente sólida, e Lucas, ansioso por não desapontar, mergulhou nos estudos. Passou-se quase um ano. Lucas prestou o vestibular para Engenharia Civil, na Universidade de São Paulo e noutras 2 universidades privadas. Os resultados saíram em janeiro. Ele não passou na USP, a mais concorrida, mas foi aprovado numa universidade particular de boa reputação. A sua alegria, no entanto, foi recebida com uma estranha frieza. Parabéns, disse Roberto, sem entusiasmo. Mas estas universidades privadas são caras. A mensalidade é um absurdo. Mas o tio Armando... Começou Lucas. O teu tio deu o apartamento. Não podemos pedir-lhe também para pagar a mensalidade. Seria um abuso. Cortou Silvia rapidamente. Temos de pensar bem. Talvez devesses tentar o vestibular de novo no próximo ano. Tentar uma pública. A desculpa era nova, mas o objetivo era o mesmo. Adiar. A frustração de Lucas começou a transformar-se em suspeita. A sua vida continuava a mesma. A edícula nos fundos. Os trabalhos temporários para ajudar nas contas da casa. O apartamento em São Paulo tornara-se uma promessa etérea. Um castelo no ar. A família de Roberto, entretanto, parecia prosperar. Felipe ganhou um novo computador, o mais potente do mercado. Silvia comprou roupas novas. Roberto trocou de carro. As viagens de fim de semana a São Paulo tornaram-se a norma. Estamos a aproveitar o apartamento para passear um pouco. É bom para o Felipe conhecer a capital, dizia Roberto. A verdade começou a vir à tona em fragmentos. Um dia Lucas ouviu uma conversa telefônica de Silvia com uma amiga. Sim, estamos a pensar em mudar-nos para São Paulo em definitivo no próximo ano. O Roberto está a ver uma transferência, a qualidade de vida é outra, e o Felipe vai ter muito mais oportunidades. Ela não mencionou Lucas. O golpe final veio no final daquele ano, perto do Natal. Lucas estava a trabalhar como repositor num supermercado local, um emprego que conseguira para juntar o seu próprio dinheiro, a revelia do pai. Estava a arrumar latas de pêssego em calda quando o seu telemóvel vibrou. Era um número desconhecido de São Paulo. Atendeu, hesitante. Lucas, até aí. Aqui é o Armando. A voz do tio-avô era grave e soava cansada. Estou em São Paulo a resolver uns assuntos da construtora. Pensei em passar no teu apartamento para ver como te instalaste. Estás em casa? O chão pareceu desaparecer sob os pés de Lucas. O barulho do supermercado, a música ambiente, as vozes dos clientes, tudo se desvaneceu. Tio, eu não estou em São Paulo, conseguiu dizer, a sua voz um fio. Estou em Salto de Pirapora, eu estou a trabalhar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, um silêncio pesado, carregado de implicações. A trabalhar e à universidade? Perguntou Armando, a sua voz agora tensa, afiada. Eu passei no vestibular, mas... O meu pai disse que não tínhamos dinheiro para a mensalidade. Eu ia tentar de novo este ano. Outro silêncio. Lucas podia quase sentir a mente de Armando a processar a informação, a conectar os pontos. Lucas, onde é que o teu pai e a família dele estão agora? A pergunta foi feita com uma calma perigosa. Eu acho que eles foram para São Paulo, para o apartamento. Eles disseram que iam passar o fim de semana lá. Dá-me o endereço, ordenou Armando. A sua voz não admitia recusa. Lucas deu-lhe o endereço do apartamento na aclimação. Quando desligou o telefone, as suas mãos tremiam. Ele sabia com uma certeza fria e absoluta que o castelo de cartas do seu pai estava prestes a ruir. Ele continuou a arrumar as latas, as suas ações mecânicas, a sua mente a milhas de distância, na capital, onde uma tempestade estava a formar-se. Armando desligou o telefone e permaneceu sentado no banco de trás do seu carro, um sedã preto de luxo, enquanto o seu motorista, um homem de meia-idade chamado Valdir, esperava por instruções. O trânsito da Avenida Paulista fluía lentamente à sua volta, um rio de metal e luzes. Armando olhou para a cidade que ajudara a construir, os arranha-céus que eram monumentos à ambição e ao trabalho duro. Sentia uma raiva fria e metódica a instalar-se no seu peito. Não era uma raiva explosiva, mas sim a fúria calculada de um engenheiro que descobre uma falha estrutural grave num projeto. Ele fora enganado. Roberto, o marido da sua falecida irmã, o homem a quem confiara a tarefa de assegurar o futuro do seu sobrinho neto, tinha-o traído. As fotos, os relatórios entusiastas sobre o progresso de Lucas, as desculpas para os adiamentos, tudo era uma farsa. Uma farsa de R$400 mil. Valdir, vamos para a aclimação, disse ele, a sua voz controlada. Rua Pires da Mota. Enquanto o carro se movia pelas ruas de São Paulo, Armando recapitulava os fatos.
O dinheiro fora transferido há mais de um ano. Roberto confirmara a compra do imóvel em nome de Lucas. As fotos mostravam um jovem feliz num apartamento novo. Mas a realidade era que Lucas estava a trabalhar como repositor num supermercado no interior. E a sua família estava a usufruir do imóvel comprado com o dinheiro destinado a ele. A mentira era tão audaciosa, tão completa, que era quase admirável na sua falta de escrúpulos. Quando o carro parou em frente ao prédio de apartamentos de classe média, Armando sentiu a raiva a dar lugar a uma resolução gelada. Ele não era um homem de confrontos emocionais. Era um homem de soluções, de ações. Desceu do carro, a sua figura alta e de cabelos grisalhos a impor respeito. Espere aqui, Valdir. Entrou no prédio e o porteiro, reconhecendo vagamente o rosto das visitas anteriores, libertou a sua entrada. Subiu no elevador até o 8º andar. Parou em frente à porta do apartamento 81 e tocou a campainha. O som ecoou no corredor silencioso. Ouviu passos e a porta abriu-se. Era Silvia. Estava vestida com um roupão de seda e o seu rosto estava coberto por uma máscara facial verde. Ao ver Armando, a sua expressão de relaxamento transformou-se numa máscara de pânico puro. Armando, que surpresa! O que faz aqui? Gaguejou ela, tentando bloquear a entrada com o corpo. Vim ver o meu sobrinho, Silvia. Onde está o Lucas? Perguntou ele, a sua voz plana, sem inflexão. O Lucas, ele saiu, foi à biblioteca da universidade. Sabe como ele é estudioso? Improvisou ela, desesperada. Armando olhou por cima do ombro dela e viu a sala. Estava completamente mobilada com móveis novos. Uma televisão de ecrã plano gigante na parede, e Felipe estava deitado no sofá, a jogar na consola, com auscultadores na cabeça. Roberto apareceu vindo da cozinha, com uma lata de cerveja na mão. A sua cara de surpresa foi idêntica à de Silvia. Armando, o que? Começou ele. Onde está o Lucas, Roberto? Repetiu Armando, ignorando a pergunta. O seu olhar era fixo e penetrante. Roberto olhou para Silvia, procurando ajuda, mas ela estava paralisada. Ele está em Salto de Pirapora. Foi passar o fim de semana com uns amigos. Tentou Roberto, uma mentira diferente da sua esposa. A contradição pairou no ar, patética. Acabei de falar com ele ao telefone, disse Armando, calmamente. Ele está a trabalhar num supermercado, a arrumar latas. Ele disse-me que não pôde matricular-se na universidade, porque vocês lhe disseram que não tinham dinheiro para a mensalidade. O silêncio que se seguiu foi o som de uma estrutura a colapsar. Silvia empalideceu por baixo da máscara verde. Roberto abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Felipe, finalmente sentindo a tensão, tirou os auscultadores. O que se passa? Armando entrou no apartamento, passando por Silvia como se ela fosse invisível. Caminhou pela sala, observando os móveis, a decoração, os sinais de uma vida confortável. Este é um belo apartamento, Roberto, bem mobilado. Vocês parecem estar a viver muito bem aqui, disse ele, o seu tom perigosamente neutro. Mas este apartamento não é vosso. Ele virou-se para encarar Roberto, que agora tremia visivelmente. Eu dei-te 400 mil reais para comprar um lugar para o filho da minha irmã, para lhe dar um futuro. E o que fizeste? Roubaste o dinheiro, roubaste o futuro dele. Mentiste para mim durante um ano inteiro com fotografias e histórias falsas. Armando, eu posso explicar? Começou Roberto, a sua voz fraca. Foi um mal-entendido. Nós pensamos que seria melhor administrar o bem para ele. Ele é muito jovem, poderia cometer erros. Administrar. Armando soltou uma risada curta e sem humor. Chamas a isto administrar, viverem no luxo enquanto o rapaz que deviam proteger trabalha como um burro de carga para vos sustentar, para pagar as sapatilhas do teu filho. Ele apontou para Felipe. Silvia começou a chorar, um som agudo e teatral. Nós amamos o Lucas, só queríamos o melhor para ele. Silêncio, ordenou Armando, e a sua voz, embora não alta, tinha um peso que a fez calar-se instantaneamente. Vocês não sabem nada sobre o que é melhor para ele. Vocês são ladrões. Ladrões mesquinhos e egoístas. Ele tirou o telemóvel do bolso. Vocês têm 24 horas para desocupar este apartamento. Vão tirar as vossas coisas, os vossos móveis, tudo. Amanhã, a esta hora, um advogado meu estará aqui com as chaves. O imóvel está no nome do Lucas, não é? Pelo menos, essa parte da farsa tiveste o bom senso de manter. Roberto assentiu, mudo. A escritura estava, de facto, no nome de Lucas. Uma precaução que Roberto tomara para se proteger de futuras acusações de apropriação indébita, acreditando que poderia controlar o bem indefinidamente. Quanto ao dinheiro que vos enviei ao longo dos anos para a educação e sustento do Lucas, que claramente também foi desviado, vamos acertar as contas mais tarde. O meu departamento financeiro fará um levantamento completo. A ameaça era clara. O fluxo de dinheiro, que mesmo antes do apartamento consistia em ajudas esporádicas que Roberto pedia, tinha cessado permanentemente. Armando dirigiu-se à porta. Parou e olhou para Roberto uma última vez. Tu desonraste a memória da minha irmã. Desonraste o teu próprio filho. A partir de hoje, considera a nossa relação familiar terminada. Tu e a tua família não existem para mim. Ele saiu, fechando a porta atrás de si, deixando para trás o silêncio atordoado de uma família cuja fonte de prosperidade e mentiras acabara de secar.
No dia seguinte, Lucas recebeu uma chamada de um número desconhecido. Era um advogado de São Paulo, do escritório que representava a construtora Almeida Prado. A sua voz era formal e eficiente. Sr. Lucas Almeida, fala em nome do Sr. Armando Almeida Prado. Ele solicitou que eu o informasse de que o seu apartamento na Rua Pires da Mota está agora à sua disposição. A família do seu pai foi instruída a desocupar o imóvel. O Sr. Armando também providenciou a sua matrícula na Faculdade de Engenharia para o próximo semestre e um subsídio mensal para as suas despesas. Ele gostaria que o senhor se mudasse para São Paulo assim que possível. Um carro irá buscá-lo amanhã às 9 da manhã. Lucas ouviu tudo em estado de choque. A sua vida, que até então se movia a um ritmo lento e previsível, tinha sido subitamente catapultada para uma nova órbita. Naquela noite, Roberto, Silvia e Felipe regressaram a Salto de Pirapora. Não vieram num carro cheio de compras, mas sim num pequeno caminhão de mudanças com os seus pertences. A sua chegada foi silenciosa e sombria. Lucas estava na edícula quando o pai bateu à porta. Roberto parecia um homem derrotado. Os seus ombros estavam curvados, o seu rosto pálido. O Armando ligou-me, disse ele, evitando o olhar de Lucas. Ele contou-me tudo. Não há nada para contar, respondeu Lucas, a sua voz vazia de emoção. Ele não sentia raiva nem triunfo, apenas um vasto e cansado vazio. Eu cometi um erro, Lucas. Pensei no bem da família. De que família? Interrompeu Lucas, olhando-o nos olhos pela primeira vez. Eu nunca fiz parte da vossa família. Eu era uma despesa, uma obrigação. Agora sou um recurso que perdeste. Roberto não teve resposta. Deu meia volta e foi-se embora. Na manhã seguinte, pontualmente às 9 horas, um carro preto parou em frente à casa. Era Valdir, o motorista de Armando. Lucas saiu da edícula com uma única mochila, a mesma que usava para ir para a colheita de laranja. Não se despediu de ninguém. Entrou no carro e, enquanto o veículo se afastava, ele não olhou para trás. A estrada de asfalto que o levava para São Paulo parecia uma promessa. Um caminho para um mundo onde ele, pela primeira vez, teria um lugar que era legitimamente seu. A chegada a São Paulo foi um assalto aos sentidos. Lucas, habituado ao ritmo lento e aos espaços abertos de Salto de Pirapora, sentiu-se diminuído pela escala da metrópole. Os edifícios pareciam arranhar o céu, o ruído do trânsito era uma cacofonia constante e a multidão movia-se com uma urgência que ele não compreendia. Valdir navegou pelo tráfego com uma calma profissional, apontando marcos ocasionais que Lucas mal registrava, a sua mente a tentar processar a magnitude da mudança. O apartamento na aclimação era exatamente como ele se lembrava da sua única e breve visita, mas agora estava completamente vazio. O cheiro a produtos de limpeza pairava no ar, um esforço para apagar os vestígios da ocupação anterior. Havia um eco quando Valdir depositou a sua mochila no chão da sala. O Sr. Armando pediu para lhe entregar. Caristo, disse Valdir, estendendo-lhe um envelope. Dentro havia um cartão de débito, um telemóvel novo e um maço de dinheiro. O cartão já tem o subsídio deste mês. O Sr. Armando entrará em contato mais tarde. Após a saída de Valdir, Lucas ficou sozinho no meio da sala vazia. Caminhou pelos cômodos tocando nas paredes brancas. Este era o seu espaço. A ideia era tão estranha que ele demorou a assimilá-la. Olhou pela varanda. A cidade estendia-se à sua frente, uma paisagem de betão e vidro, indiferente e cheia de possibilidades. Sentiu uma mistura de euforia e um profundo sentimento de deslocamento. Naquela noite, Armando telefonou. A sua voz era pragmática, sem sentimentalismos. Estás instalado, Lucas? Sim, tio. Obrigado por tudo. Não me agradeças. É teu por direito. Amanhã, às 10, vai ter contigo uma designer de interiores. Escolhe os móveis, os eletrodomésticos, tudo o que precisares. Não olhes a despesas, mas sê sensato. A tua matrícula na faculdade está confirmada. As aulas começam em 2 semanas. Na próxima semana, quero que venhas à construtora. Vais começar a trabalhar aqui, a tempo parcial. Quero que aprendas o negócio desde a base. As instruções eram claras, diretas. Armando não estava a oferecer um presente, mas sim uma estrutura, um plano. Lucas sentiu um alívio imenso. Ele não queria caridade, queria uma oportunidade. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. A designer, uma mulher eficiente chamada Cláudia, ajudou-o a mobilar o apartamento com um gosto funcional e moderno. Lucas, que nunca tivera o poder de escolher nada na sua vida, sentiu-se inicialmente intimidado, mas aos poucos começou a expressar as suas preferências. Uma escrivaninha grande para estudar, uma estante para livros, uma cama confortável. Coisas simples que para ele representavam um luxo inimaginável. A sua primeira visita à construtora Almeida Prado foi outro choque. O escritório ocupava 3 andares de um edifício moderno na Avenida Faria Lima, o coração financeiro da cidade. Era um mundo de vidro, aço e pessoas apressadas em fatos bem cortados. Armando apresentou a alguns diretores-chave como o meu sobrinho neto, Lucas, que vai estudar engenharia e estagiar conosco. A apresentação era factual, mas o peso do nome Almeida Prado garantia que Lucas era tratado com uma deferência que o deixava desconfortável. O seu trabalho começou no arquivo técnico. Passava os dias a organizar plantas de projetos, relatórios de engenharia e documentos de licenciamento.
Era um trabalho monótono, mas para Lucas era uma imersão num universo novo. Ele lia os documentos que arquivava, tentando decifrar os termos técnicos, os cálculos estruturais, os detalhes das fundações. O seu chefe, um engenheiro mais velho chamado Mário, notou o seu interesse. Se quiseres aprender, pergunta, disse-lhe Mário um dia. O teu tio não te pôs aqui para carimbar papel, pôs-te aqui para absorver. Lucas começou a fazer perguntas. Mário, um homem paciente que estava na empresa desde a sua fundação, tornou-se o seu primeiro mentor. Explicava-lhe os desenhos, os processos construtivos, os desafios de cada obra. Aos poucos, Lucas começou a construir um vocabulário técnico e uma compreensão rudimentar da engenharia civil na prática. As aulas na faculdade começaram. O ambiente acadêmico era outro mundo. Estava rodeado de jovens da elite paulistana, que chegavam em carros importados e falavam de viagens à Europa. Lucas sentia-se um estranho, o seu sotaque do interior e as suas roupas simples a marcarem-no como diferente. As disciplinas do primeiro semestre, cálculo PI, geometria analítica, física geral, eram extremamente exigentes. Ele passava as noites debruçado sobre os livros na sua nova escrivaninha, lutando com integrais e vetores. A matemática, que sempre fora o seu ponto forte na escola pública, revelava-se muito mais abstrata e complexa a este nível. Houve momentos de dúvida profunda. A solidão no apartamento espaçoso, a pressão dos estudos e do trabalho, o sentimento de não pertencer a lado nenhum. Nessas alturas, ele pensava no seu passado, na edícula quente, no cheiro à terra da colheita, na indiferença da sua família. E essa memória, em vez de o enfraquecer, alimentava a sua determinação. Ele não podia falhar, não depois de tudo. Armando mantinha uma distância calculada, mas vigilante. Jantavam juntos uma vez por semana, na sua imensa casa no Morumbi, uma fortaleza de luxo e segurança. Nessas ocasiões, Armando não perguntava sobre os seus sentimentos. Perguntava sobre o seu progresso. Como está a correr o cálculo? Perguntava ele, enquanto cortava o seu bife. Estou com dificuldades nas derivadas parciais, admitia Lucas. Contratei um tutor para ti. Começa amanhã. Não aceito notas medíocres, Lucas. Se o teu nome é Almeida Prado, tens de estar no topo. A exigência era implacável, mas justa. Lucas sentia que, pela primeira vez, alguém estava a investir nele, a esperar o melhor dele, e ele não queria desapontar esse investimento. Com a ajuda do tutor, as suas notas melhoraram. Ele começou a participar mais nas aulas, a sua timidez a dar lugar a uma confiança baseada no conhecimento que estava a adquirir. Na construtora, após 6 meses no arquivo, Mário promoveu-o a assistente de campo. Passou a acompanhar os engenheiros nas obras. Usava capacete e botas de segurança, andava no meio da poeira, da lama e do barulho das máquinas. Via as plantas que antes arquivava a transformarem-se em estruturas de betão e aço. Foi nesse ambiente que se sentiu verdadeiramente em casa. A teoria da sala de aula ganhava vida diante dos seus olhos. Ele aprendeu sobre a mistura do betão, a montagem das armaduras de ferro, a importância da topografia. Os trabalhadores da obra, homens rudes e práticos, respeitavam-no não por ser sobrinho do dono, mas porque ele não tinha medo de sujar as mãos, de carregar peso e de fazer as perguntas mais básicas, sem arrogância. Passaram-se 2 anos. Lucas era agora um estudante do 3º ano de engenharia, com notas excelentes, e um estagiário respeitado na empresa. Já não era o rapaz assustado do interior. São Paulo tornara-se a sua cidade. Ele conhecia as suas ruas, o seu ritmo, e sentia-se parte dela. O seu subsídio mensal era mais do que suficiente, mas ele vivia de forma modesta, focada nos estudos e no trabalho. A sua relação com Armando aprofundara-se. Já não era apenas a de um benfeitor e um protegido. Havia um respeito mútuo. Armando via em Lucas a mesma centelha de determinação que o levara a construir o seu império. Lucas via em Armando um modelo de integridade e força. As notícias da sua antiga família, em Salto de Pirapora, chegavam-lhe esporadicamente, através de raras chamadas de parentes distantes que ligavam para Armando. Eram notícias sombrias. Sem o apoio financeiro de Armando e com a reputação manchada na pequena cidade, Roberto perdera o emprego na concessionária. Não conseguiu encontrar outro cargo de gestão e acabou a trabalhar como vendedor numa loja de peças de automóveis, com um salário muito inferior. Silvia, sem o status social que tanto valorizava, fechara-se em casa, amarga e ressentida. Tiveram de vender a casa e mudar-se para um pequeno apartamento alugado, numa zona menos valorizada da cidade. A história de Felipe era a mais previsível. Habituado a uma vida sem responsabilidades e com todas as suas vontades satisfeitas, ele não conseguiu adaptar-se à nova realidade. Entrou num curso técnico de informática, mas desistiu após alguns meses. Não conseguia manter um emprego. Passava os dias em casa, a culpar os pais, o mundo e Lucas pela sua desgraça. Tornara-se um jovem zangado e sem perspectivas. Lucas ouvia estas notícias com uma estranha distância emocional. Não sentia prazer na desgraça deles, mas também não sentia pena. Eram como personagens de um livro que ele lera há muito tempo. A sua vida era agora em São Paulo. Os seus problemas eram resolver uma equação diferencial complexa, ou garantir que a entrega de betão para uma laje chegasse a tempo.
Numa tarde de sábado, enquanto estudava no seu apartamento, recebeu uma chamada de um número desconhecido de Salto de Pirapora. Atendeu. Era Silvia. A sua voz, antes altiva e controladora, era agora um sussurro queixoso. Lucas, sou eu, a Silvia. Eu sei, respondeu ele, o seu tom neutro. Eu sei que não temos o direito de te pedir nada, mas estamos a passar por muitas dificuldades. O teu pai está doente, e o Felipe, ele precisa de ajuda. Ele não está bem. Pensei que talvez... Por consideração à memória da tua mãe. Lucas deixou-a falar. Ouviu o relato das dívidas, da falta de dinheiro, dos problemas de Felipe. Quando ela terminou, ele respondeu com uma calma que o surpreendeu a si mesmo. Silvia, a memória da minha mãe foi a razão pela qual o tio Armando me deu uma oportunidade. A mesma oportunidade que vocês me roubaram. Vocês fizeram as vossas escolhas. Agora têm de viver com elas. Eu não vos posso ajudar. Mas somos a tua família, exclamou ela, a sua voz a ganhar uma nota de histeria. Não. Vocês deixaram de ser a minha família, no dia em que decidiram que um apartamento era mais importante do que o meu futuro. Eu tenho de desligar, tenho um exame para o qual preciso de estudar. Ele desligou o telefone, olhou pela janela para a vista de São Paulo. Não sentia raiva, não sentia culpa. Sentia apenas o alívio da distância, a paz de ter cortado uma âncora que o prendia a um passado de negligência. Ele voltou para a sua escrivaninha e para os seus livros. O futuro estava ali, naquelas páginas. E ele estava a construí-lo, linha por linha, cálculo por cálculo. O tempo em São Paulo não se media em dias, mas em semestres concluídos e projetos de construção entregues. Ao final do seu 5º ano de universidade, Lucas já não era um estagiário, mas sim um engenheiro recém-formado, contratado pela construtora Almeida Prado. A cerimônia de formatura foi um marco. Armando estava na primeira fila, o seu rosto normalmente severo, a exibir um raro e contido orgulho. Não houve discursos emocionados, apenas um aperto de mão firme e um "Parabéns, engenheiro, o trabalho a sério começa agora". Para Lucas, a transição de estudante para profissional foi natural. O seu conhecimento teórico, solidificado por anos de estudo intenso, combinava-se agora com a experiência prática adquirida nos estaleiros de obras. Armando deu-lhe a responsabilidade de gerir um pequeno projeto, a construção de um edifício comercial de 3 andares, na zona leste da cidade. Era um teste. Lucas mergulhou no trabalho com uma dedicação total. Passava os dias na obra, a coordenar equipas, a verificar materiais, a resolver os inevitáveis problemas que surgiam. As noites eram passadas no escritório, a rever plantas, orçamentos e cronogramas. Foi durante este período que conheceu Mariana. Ela era uma arquiteta que trabalhava para um escritório parceiro no projeto. As suas primeiras interações foram estritamente profissionais, debates sobre detalhes da fachada ou a localização de uma viga. Mariana era inteligente, direta e tinha um sentido de humor seco que Lucas achava cativante. Ela não o tratava como o sobrinho do dono, mas como um colega, desafiando as suas decisões e argumentando os seus pontos de vista com uma lógica impecável. Engenheiro, esta solução para a drenagem da cobertura é funcional, mas esteticamente desastrosa, disse ela um dia, apontando para uma planta. Podemos fazer melhor. Lucas, em vez de se sentir ofendido, sentiu-se estimulado. Começaram a almoçar juntos para discutir o projeto e, gradualmente, as suas conversas expandiram-se para além do trabalho. Falaram de livros, de cinema, das suas vidas. Lucas, pela primeira vez, sentiu-se à vontade para falar do seu passado, não como uma história de vitimização, mas como uma série de factos que o tinham moldado. Mariana ouviu com uma empatia silenciosa, sem piedade nem julgamento. A sua relação evoluiu de forma orgânica, transformando-se num namoro estável e tranquilo, baseado no respeito mútuo e na admiração. A vida de Lucas encontrou um equilíbrio. O trabalho era exigente, mas gratificante. A sua relação com Mariana proporcionava-lhe uma companhia e um afeto que ele nunca conhecera. O seu apartamento, antes um símbolo de libertação, tornara-se um lar, agora partilhado com as plantas e os livros de arquitetura de Mariana. As notícias de Salto de Pirapora tornaram-se cada vez mais raras, ecos de um mundo distante. A última informação que tivera, através de um primo afastado, era que Roberto sofrera um infarte e estava impossibilitado de fazer trabalhos pesados. Silvia conseguira um emprego como caixa num supermercado, o mesmo tipo de estabelecimento onde Lucas começara. E Felipe, após uma série de pequenos delitos e problemas com álcool, fora obrigado a cumprir serviço comunitário. A espiral descendente da família parecia não ter fim. Lucas processava estas informações com uma neutralidade clínica. A sua vida era tão preenchida e focada no presente que o passado perdera o seu poder de o afetar. Ele construíra muros, não de raiva, mas de indiferença. Um dia, ao chegar ao seu apartamento, encontrou um envelope no tapete da porta. Não tinha selo, o que significava que fora entregue em mãos. O seu nome estava escrito numa caligrafia tremida, que ele reconheceu imediatamente como sendo a do seu pai. O seu primeiro impulso foi deitá-lo fora, sem abrir, mas uma curiosidade mórbida, o desejo de fechar o último capítulo, fê-lo pegar na carta. Sentou-se na sua poltrona, com a carta na mão, durante vários minutos. Mariana, que estava a ler na sala, notou a sua hesitação. "Está tudo bem?" perguntou ela. "É do meu pai", respondeu ele.
Ela não disse mais nada. Apenas o observou com um olhar de apoio. Lucas abriu o envelope. Dentro, uma única folha de caderno pautado, dobrada em 4. A carta era curta, e as palavras pareciam ter sido escritas com grande esforço. Lucas, não sei se vais ler isto. Não te escrevo para pedir perdão, porque sei que o que fiz não tem perdão. Também não é para pedir dinheiro. Escrevo porque o médico disse que o meu tempo é curto, e há coisas que um homem precisa de dizer. Eu falhei. Falhei como pai, como homem, como tudo. Quando a tua mãe morreu, uma parte de mim morreu com ela. Eu não soube como continuar. Em vez de te ver como a parte dela que ficou comigo, eu vi-te como um lembrete constante da minha perda e da minha fraqueza. Foi mais fácil amar o Felipe, porque ele não tinha esse peso, essa história. O dinheiro do Armando, o apartamento. Foi a minha tentativa de construir uma vida nova e fácil, de apagar o passado. Foi um ato de cobardia e egoísmo. Eu roubei-te não só o dinheiro, mas a oportunidade de ter um pai. E por isso, não há desculpa. O teu tio-avô contou-me do teu sucesso. Disse que te tornaste um grande engenheiro, um homem de bem. Fico a saber que, apesar de mim, te tornaste no homem que a tua mãe sonhava que fosses. Isso é o meu único consolo e a minha maior vergonha. Não espero uma resposta. Só queria que soubesses que eu sei. Eu sei o que fiz. Roberto. Lucas leu a carta 2 vezes. As palavras não lhe provocaram lágrimas, nem raiva. A confissão era tão tardia, tão despojada de qualquer tentativa de justificação, que soava apenas patética. Era a capitulação final de um homem que perdera tudo, inclusive a capacidade de se iludir. Ele dobrou a carta e colocou-a sobre a mesa de centro. O que dizia? Perguntou Mariana gentilmente. Dizia adeus, respondeu Lucas. Ele levantou-se e foi até a janela. Olhou para as luzes de São Paulo, a cidade que o acolhera e lhe dera uma segunda vida. A carta não mudava nada. Não reparava o passado. Não criava um laço que nunca existira. Era apenas um ponto final numa história que, para ele, já tinha terminado há muito tempo. A sua verdadeira família estava ali, naquela sala. Era Mariana, com o seu olhar compreensivo. Era Armando, o homem que lhe dera uma estrutura e um propósito. A sua família eram os engenheiros e os trabalhadores da construtora, as pessoas com quem ele construía algo de concreto e duradouro todos os dias. Ele sentiu a mão de Mariana no seu ombro. Queres falar sobre isso? Ele virou-se e sorriu-lhe, um sorriso genuíno e sem sombras. Não, prefiro falar sobre o projeto da nova ponte. Acho que encontrei uma solução para o problema das fundações em solo instável. Pegou num dos seus cadernos de esboços e começou a desenhar, a sua mente já focada no próximo desafio, no futuro. A carta do seu pai ficou na mesa, um artefacto de uma vida passada. Um documento que seria arquivado e esquecido, como uma planta antiga de um edifício que já fora demolido. A sua própria estrutura, no entanto, era sólida, bem fundada e construída para durar. E ele era o engenheiro-chefe desse projeto.